Então, de volta, pessoal, continuando aqui com o nosso item 2.2, vamos falar aqui sobre modelos de implantação de nuvem. A gente tem aqui essas 4 formas de implantação, digamos assim, meio conceitual, algumas delas a gente vai ver. Começando aqui com nuvem privada, os serviços eles são disponíveis apenas para uma única organização. Ou seja, você faz a contratação lá da nuvem, somente a sua empresa vai ter acesso a ela. A nuvem pública, o provedor de serviço possui um data center em nuvem e aloca recursos aos clientes, e os recursos são compartilhados entre os clientes. As Amazon da vida, Google, Azure, é uma nuvem pública aqui. Enfim, você vai ter ali um servidor que normalmente vai ser compartilhado com outras pessoas, porém, quando a gente fala de dados, os seus dados eles vão estar separados, obviamente ali. Mas os recursos dos servidores eles são aqui, compartilhados entre os clientes. E a nuvem comunitária, os serviços são disponibilizados para várias organizações que podem ter necessidades de serviços semelhantes, mas não são autônomas. Um exemplo muito claro aqui de nuvem comunitária é quando uma empresa grande ela tem algumas filiais. Provavelmente eles vão ter um sistema de ERP ali que vai controlar isso, um sistema financeiro, enfim. E aí, obviamente, a central quanto as filiais eles vão ter que se comunicar e vão ter que compartilhar esse mesmo serviço. Então, essa nuvem comunitária se aplica bem a isso daí. Quando uma empresa ela tem filiais ou são empresas assim que compartilham do mesmo setor, a parte de logística e tudo mais, pode ser que elas juntam, decidam ali montar uma nuvem comunitária para diminuir custos. Uma nuvem híbrida ela é a combinação de 2 ou mais implantações privadas, públicas ou comunitárias. Essa aqui ela é conceitual, né? Então, eu não vou implementar uma nuvem híbrida. Não, calma aí. Se você tem uma nuvem privada ou um data center on-premise ou uma nuvem pública, a gente fala que você tem uma nuvem híbrida, que é quando você tem 2 implantações ali, sendo privada, pública ou comunitária. E aqui umas imagenzinhas para a gente fixar melhor o conteúdo. Nuvem privada, os serviços estão disponíveis somente para a empresa que é dona da nuvem privada. Então aqui eu tenho a organização 1 e a nuvem privada, e eu tenho aqui uma conexão privada entre eles aqui. Isso aqui pode ser por uma VPN, obviamente. Uma nuvem pública, os serviços são compartilhados entre muitas organizações não relacionadas. Então tem aqui uma AWS da vida, e aí tem várias empresas lá que têm seus serviços hospedados na AWS, por exemplo. E a nuvem comunitária, os serviços são compartilhados apenas entre um grupo específico de organizações relacionadas. Tem aqui a nuvem comunitária, então tem a organização 1, 2 e 3. Mas essas organizações aqui, elas têm normalmente algo em comum. E a nuvem híbrida, você tem aqui a combinação de outros 3 modelos de implantação. Por exemplo, você tem a organização 1 aqui, que ela tem os dados críticos aqui em uma nuvem privada. E aí você tem aqui a nuvem pública dela, que é os dados públicos, os dados assim menos sensíveis, digamos assim. E aí essa nuvem pública ela é compartilhada com outras empresas. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os CSPs, que a gente já sabe o que é. Os provedores de serviços de nuvem são as empresas que operam serviços de nuvem. Amazon, Microsoft, Google, Salesforce, por aí vai. MSP ou MSSP, Managed Service Provider, Managed Security Service Provider. Que é isso? Aqui uma tradução, eu gravei o material para Cloud Essentials, lá eles traziam isso aqui como provedor de serviços gerenciados. Era a tradução que tinha lá. Nada mais é que um provedor de serviços de gestão que fornece vários tipos de serviço de TI. Como se fosse uma terceirização. Você tem na sua empresa, seu sisteminha lá, e ele está rodando um servidorzinho lá. Você fala, não, quero mudar para nuvem, porque esse data center meu aqui, que não é um data center, tá dando muito trabalho. Tá aqui perto do banheiro, tá ocupando espaço pra caramba do pessoal passar aqui nos corredores. Quero passar isso pra nuvem. E aí você não tem conhecimento para isso. O que você vai fazer? Você vai contratar uma empresa especializada. É esse pessoal aqui. E aí quando a gente fala meio genérico, a gente tá referenciando a isso daqui, MSP, que seria o provedor de serviços gerenciados. E aí quando a gente fala da parte de segurança, a gente tá falando desse aqui, MSSP, que seria o provedor de serviços gerenciados de segurança, específico aqui de segurança. Um MSP pode ser usado para manter operações de segurança, sendo assim chamado de MSSP. Eu acabei de falar para vocês. E aí, por incrível que pareça, se você tem uma arquitetura ali, um data center e tudo mais, você não entende de segurança, você vai contratar alguém que entenda disso. Perfeito, muito interessante a ideia. E aí o tiro pode sair pela culatra, né? Porque pode acontecer da maioria dos incidentes ser causado justamente por essa terceirização. Por quê? Você vai contratar uma empresa e essa empresa provavelmente ela só vai visar lucro.
Então, pode ser que ela coloque funcionários para trabalhar para você que não tenham tanto conhecimento técnico, ou pode ser que esses funcionários tenham um descontentamento com a empresa por ser terceirizada com você, enfim. Então, assim, aquela expressão que o porco só engorda com o olho do dono, pode ser levado bem em consideração isso daqui. Alguns incidentes de segurança acontecem por essa terceirização, digamos assim, porque o cara que ele está terceirizado para uma empresa, que essa empresa é contratada por outra, a relação não é direta, então pode ser que ele não tenha aquela responsabilidade ali, né, aquela pele em jogo, digamos assim, de fiz merda aqui, eu vou ser mandado embora. Talvez a empresa que eu sou contratado me coloque em outra empresa contratada, enfim. Isso acontece muito aqui com o órgão público, né, que eles fazem uma terceirização, tanto parte de infraestrutura, desenvolvimento e relacionados. Continuando aqui, on-premises versus off-premises. Esse conceito aqui, esse off-premises, para mim é até meio novidade. Ou é on-premises ou é nuvem. Normalmente não tem um meio termo disso daí. O conceito de on-premise remete a instalações dentro da estrutura física do responsável, tendo controle físico e lógico dessa estrutura. Se está dentro do seu data center, está dentro do seu limite físico ali, a gente chama de on-premises. E aí, eu acho que até passou um Szinho aqui, ó. E o conceito de off-premises define a estrutura que está sob controle de terceiros. Eu não consigo imaginar, talvez um colocation, digamos assim, né? O conceito de colocation é quando você tem uma empresa parceira, digamos assim, que você faz um site backup, ou hospeda alguma coisa lá e ela hospeda alguma coisa assim. Hospeda em você, né? No seu data center. Talvez seria esse conceito meio assim de off-premises, que não seria on-premises nem nuvem. Mas aí talvez a gente, observando, a gente chamaria isso de uma nuvem comunitária. Não sei, porque vocês estão com 2 data centers e estão compartilhando uma certa infraestrutura. Enfim. Mas esse é o conceito. On-premises que está dentro do seu ambiente e off-premises o que está fora. E continuando aqui, Fog Computing e Edge Computing. É a arquitetura normalmente ligada ao conceito de nuvem, que descreve o uso de recursos distribuídos e projetados para permitir múltiplos locais simultaneamente. Os sistemas de computação Fog ou Edge estão geograficamente próximos aos usuários que acessam esses recursos, melhorando o desempenho dos aplicativos e incrementando a tolerância a falhas. Em um dos materiais que eu peguei, que não era o oficial propriamente dito, ele traz uma diferenciação de Fog Computing e Edge Computing. De fato existe isso daqui, um negocinho aqui. O Fog Computing aqui, ele está ligado a IoT, que seria a internet das coisas. E aí ele tem lá uma questão seguinte, que tem lá os dispositivos que estão na borda, e aí eles vão lá para uma nuvem. E o conceito de Fog Computing é que o processamento, ele é feito aqui na borda, boa parte do processamento. E aí só manda informações para a nuvem para ter ali um controle de tráfego, fazer um controle mais preciso, mas boa parte do CPU é aqui na borda, digamos assim. Já o Edge Computing, normalmente aqui na borda você tem, por exemplo, um sistema web, você teria somente a página inicial dele, só para o usuário, assim que ele acessar, ele receber essa primeira conexão mais rápido ali e o processamento depois seria todo passado para a nuvem. Essa seria a diferenciação. Mas para a prova eu não vi nenhuma questão que aprofundava nessa diferenciação. Inclusive no material oficial ele faz uma diferenciaçãozinha básica e fala que essa questão de Fog Computing foi a Cisco que criou e tudo mais. Mas o conceito que ele busca é isso aqui, ó. Geograficamente próximo ao usuário. Geograficamente próximo aos usuários. Esse aqui que é o conceito que ele traz. Então, no material oficial, no livro oficial, ele faz a separação, só para a gente entender, mas ele diz que, genericamente, já está se comparando esses dois termos, que eles não estão fazendo essa diferenciação. Fog Computing e Edge Computing já está sendo a mesma coisa. A AWS, também um outro material que eu estou estudando, também tem até lá essa questão de Edge Computing, que é justamente isso. Você fazer um alocamento. E aí ele tem essa questão de múltiplos locais aqui, né? Que você acaba tendo meio que uma redundância misturado com CDN, não sei, talvez. Com a distribuição de conteúdo ali. E para você ter essa aceleração aqui de acesso, de primeiro acesso e tudo mais. Como funciona isso por trás, eu não sei lá, no caso da AWS, né? Mas o conceito é esse. Não precisa a gente aprofundar essa diferenciação de Fog e Edge Computing. E caso apareça alguma questão, que não apareceu até agora, a gente vai ver e vai discutir junto, beleza? Mas resumidamente o conceito é esse.
o uso de recursos distribuídos geograficamente próximos aos usuários. Continuando aqui com o Thin Client, são dispositivos que possuem recursos limitados. Normalmente não armazenam dados e as aplicações não são instaladas como em um desktop. Os recursos são buscados em um servidor através da rede e as aplicações são provisionadas, ou seja, são puxadas ali do servidor. E pode passar desapercebido por alguns usuários que não estão usando um desktop comum. Provavelmente eles vão achar que aquele ali é um computador normal e tudo mais. Esse Thin Client, um tempo atrás, ele era bastante utilizado. Hoje, eu particularmente já não vejo tanto mais assim a utilização dele. Mas era o que o pessoal chamava meio que de terminais burros. Quem já estudou história aí da computação, antigamente tinha muito isso. A máquina ali, ela tinha só um CPUzinho ali, digamos assim, um gabinetezinho ali que só fazia interligação, já uma plaquinha de rede, um CPU bem fraquinho, só para rodar o vídeo local ali, mouse e teclado e rede, e processamento era tudo no servidor. Hoje, como o hardware está tão barato, não sei se compensa muito fazer a implementação disso daí. Alguns dispositivos, eles já têm um funcionamento semelhante, por exemplo, aqueles que rodam Smart TV, que você vê em shopping, coisa do tipo, foi só mostrando a imagem, mas aquilo lá já é aplicação específica, a gente não sei se a gente pode chamar aquilo lá de Thin Client. Mas esse é o conceito, esse Thin Client é os terminais burros que a gente chamava antigamente. Ele só faz um processamento bem fraquinho local, mas o resto tudo busca de um servidor. Existem algumas implementações, eu já vi até computadores do Mac, algumas escolas, e não sei se vocês já tiveram acesso a isso, que eles faziam isso, adorava. Pegavam lá um Celeron lá, processador top pra caramba, e aí viravam um computador, um desktop, virar 5. Então tinha um gabinete só e 5 monitores e 5 teclados e tudo mais. Ficava uma maravilha, né? Imagina isso. Mas era coisa para reduzir custos e para rodar planilha ali, Word, navegador. Pode ser que resolvia no caso dos testes que eles fizeram ali. Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Próxima aula a gente vai começar a falar aqui sobre containers. Forte abraço, vejo vocês lá.